Muito bom dia, queridos irmãos. É com muita alegria que aqui estou para partilhar convosco a mensagem de hoje e cumprimento também não só os irmãos que aqui estão presentes, mas os irmãos que no conforto do seu lar, por alguma razão não puderam estar aqui e então estão a ver-nos através do YouTube. Que o Senhor possa estar presente também, porque a igreja, onde estiverem 2 ou 3, aí está o Senhor, não é? E certamente também nas casas de cada um, neste momento, estes irmãos serão igualmente abençoados. Eu agradeço a graça e a oportunidade que me deu de poder partilhar convosco a palavra. Não foi fácil porque quando a mensagem não é escrita por nós e nós temos que perceber o que é que a outra pessoa tentou transmitir, torna-se mais difícil, não é? Mas pela graça de Deus conseguimos chegar, enfim, a uma mensagem que eu creio que é muito importante, que todos já conhecem, mas que é sempre importante relembrar. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. No capítulo 5, nos versículos 21 a 24. E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E ainda há pouco, quando eu entrei, estavam alguns irmãos já na igreja e aqui à frente falei com o nosso irmão Paulo. Perguntei como estava a família e ele disse que o Miguel esteve doente. Como é que o nosso irmão se sentiu? Preocupado, não é? Quando uma criança, um adulto é diferente, nós preocupamos-nos, mas o adulto tem uma capacidade diferente de se expressar. Quando uma criança fica doente, nós ficamos sempre muito mais preocupados, porque queremos saber o que é que se passa com ele, e ele muitas vezes, a criança não sabe dizer, não sabe exteriorizar, só sabe dizer que dói e chora e pouco mais, e a nossa preocupação é muito grande. Então, nós conseguimos perceber a dor deste homem, de Jairo, quando o seu nome é interessante, que eu nunca tinha chegado a esta informação. Em hebraico, Jairo significa Deus ilumina. Deus ilumina. Ele tentou desesperadamente encontrar Jesus e Jesus tinha acabado de passar para a outra margem, e onde Jesus se deslocava, uma grande multidão sempre o acompanhava. E todos em Cafarnaum conheciam este homem, e é provável que também conhecessem a sua filha. Ele era um dos líderes da sinagoga. Portanto, a única esperança, digamos, que Jairo tinha, já tinha procurado todas as ajudas médicas possíveis e imagináveis, mas ninguém o tinha conseguido ajudar, e neste momento a sua filha estava a morrer. E nós conseguimos imaginar a dor deste homem sem saber muito bem o que fazer. No entanto, ele tem uma coisa que joga a seu favor, que é o acreditar que se Jesus a tocar, ela poderá viver. E então, ansiosamente, ele implora a Jesus que venha com ele à sua casa e que imponha as suas mãos curadoras sobre a sua filha. Ora, que tipo de ambiente é que este homem enfrenta? Este homem e o próprio Jesus. Nós sabemos que onde quer, como já disse, onde quer que Jesus se deslocasse, uma grande multidão o acompanhava. E naquele tempo não era bem como é hoje, quando um político, quando alguém importante se desloca a algum lado, há sempre uma comitiva que cria um perímetro de segurança e ninguém, ou muito poucas pessoas, conseguem quebrar esse perímetro de segurança. Mas naquele tempo não era assim. Então,
todos queriam estar presentes, a pressão que se fazia sentir naquele momento era impensável, era a única... A única imagem que eu consigo ter é, por exemplo, todos nós já vivemos, tentar entrar num metro em Lisboa em hora de ponta. Todos sabem a pressão que se vive, não é? Vamos ali todos apertadinhos, apertadinhos, ninguém respira. Era um pouco isto. Agora pensemos, enfim, nesta situação levada ao extremo. Portanto, todos que ali estavam certamente teriam objetivos diferentes e se calhar o objetivo daquela multidão era ver como é que Jesus fazia os seus milagres. Não sabemos. A única pessoa que estava ali que efetivamente precisava de um milagre neste momento era Jairo. No entanto, eles possivelmente queriam ver o milagre ou os milagres que Jesus ia realizar e todos certamente queriam arranjar o melhor lugar. Portanto, era um ambiente muito constrangedor. No entanto, o que iria acontecer a seguir iria abalar profundamente a fé de todos. E vamos ver outra história que acaba por vir logo a seguir a esta, no capítulo 5, nos versículos 25 e 26. Portanto, temos Jairo, que quer implorar a Jesus que ponha as suas mãos sobre a sua filha para que ela fique curada. Por outro lado, temos uma outra situação a acontecer ao mesmo tempo. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Portanto, o que nós vemos aqui é que no meio desta multidão há uma mulher que ganha um certo destaque. Digamos que se estivesse presente um realizador, a câmara saía de Jairo e iria concentrar a sua atenção naquela mulher e de repente parece que a história de Jairo começa a perder o seu significado aqui, a sua importância. Portanto, enquanto que há 12 anos Jairo podia desfrutar alegremente, ou tinha podido desfrutar alegremente da presença da sua filha, esta mulher há 12 anos que carregava consigo uma hemorragia. E esta doença não só a leva à perda da vitalidade, da saúde, como se transforma ao longo destes 12 anos num constrangimento social. Ela sentia que a vida se ia esvaiando a cada dia que passava. Os médicos, como o texto diz, não faziam nada por ela. Antes faziam mais por eles. Todo o dinheiro que ela tinha se escoava sem que ela conseguisse ter resultados. E Marcos refere que ela também sofreu muito à conta deles. Mas havia aqui uma situação que era muito ingrata para esta mulher. Ela transformou-se em alguém semelhante a um leproso, porque ela não podia tocar em ninguém e ninguém podia tocar nela devido à sua doença. Ninguém podia tocar nela, o que significa que, se pensarmos bem, se refletirmos sobre esta condição, há 12 anos que esta mulher vivia na mais profunda solidão. Não sabemos se ela era casada, se tinha filhos, não é mencionado se ela tem família, mas o que sabemos é que por este constrangimento que a sua doença lhe provoca, a solidão é uma constante no seu dia-a-dia. E ela sabia que se não encontrasse uma cura para a sua doença, a morte era o fim de tudo. Portanto, não tinha qualquer esperança. No entanto, diz o versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. E ela terá ouvido falar de Jesus, ela sabia que todos quantos vinham a ele, certamente já tinham ouvido, não é? Passar palavra, ela sabia que todos quantos iam ter com Jesus eram curados. Todos os que estenderam a sua mão para ele, viram as suas vidas mudarem radicalmente e, já que ela já tinha esgotado todas as hipóteses de cura, a única coisa que ela pensou foi: vale a pena experimentar ir a Jesus. Ela não tinha outra saída. Então, ela tentou
esta última oportunidade, mas ao mesmo tempo, como se, digamos, sabem que nós temos sempre Jesus de um lado a dizer-nos aquilo que devemos fazer, mas Satanás se encarrega de colocar sempre a dúvida, não é? Ai não, isto não vai valer a pena, será? Será? Sempre o ponto de interrogação. E esta mulher não foi isenta dessas interrogações todas. Ela terá perguntado: como é que alguém como eu, que não posso chegar a ninguém, não posso tocar em ninguém, nem ninguém tocar em mim, como é que eu vou conseguir chegar aos pés de Jesus? Mas ela arranjou uma solução. Se eu estender a minha mão, eu até consigo perceber no meio daquela multidão que ela se calhar até foi de gatas, para que ninguém a visse. Não é? E aos poucos foi-se aproximando e conseguiu, com bastante esforço, agarrar na orla do vestido de Jesus, da veste de Jesus. E a Bíblia diz que ela veio efetivamente por trás da multidão, não o conseguia ver no meio de tanta gente, mas ela foi abrindo caminho e digamos que o facto desta ser talvez a última oportunidade da sua vida, fez com que ela fosse ganhando cada vez mais força e mais vontade de se aproximar de Jesus. E o sonho de encontrar-se com ele, com o médico dos médicos, também a foi, digamos, fortalecendo psicologicamente para que ela pudesse lá chegar. E ela estava determinada a fazê-lo. Então, ela, num ato de ousadia, deu um salto de fé e lançou-se para a frente, alcançando Jesus por entre as pernas da multidão e conseguiu tocar levemente na orla do vestido de Jesus. E esta atitude, nós às vezes, nós conhecemos todos este episódio. Não há quem não o conheça, não é? Já falámos tantas vezes da mulher que toca nas vestes de Jesus, mas talvez a correria da nossa vida muitas vezes não nos permita parar para refletir efetivamente na atitude desta mulher. Ela não estendeu a mão para pedir esmola. Ela não estava a seguir Jesus como uma espectadora para ver um espetáculo. Ela não estava na multidão para chamar atenção para si mesma. Tinha apenas uma prioridade, e essa prioridade era alcançar Jesus da melhor forma que ela conseguisse. Ela estava ali porque tinha uma necessidade e naquele momento do que ela precisava. Ela não precisava de ninguém. Reparem, para alguém que vive na solidão, ela precisaria de gente à sua volta, não é? Mas naquele momento, a única pessoa de quem ela realmente precisava era de Jesus, e foi por isso que ela teve a ousadia de lhe tocar. Tinha posto o seu coração a alcançar Jesus e Deus viu aquilo que mais ninguém tinha visto. Um coração sincero. Não é? Aquele toque nas vestes de Jesus carregava consigo toda a sinceridade da sua vida. O versículo 29 diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Portanto, foi um ato imediato, não é? Aquilo que lhe aconteceu. Assim que ela tocou, algo maravilhoso aconteceu, que foi o sentir que imediatamente a sua doença parou. E eu pergunto, quantas vezes isto já terá acontecido? Nós sentimos muita falta de testemunhos. Os testemunhos são tremendamente importantes para que nós possamos beneficiar da experiência que Deus faz na vida dos seus filhos, porque Ele continua a atuar. Quantas pessoas já tocaram? Se tivéssemos tempo, se calhar alguém aqui, ou quase todos, teriam uma pequena coisa para contar, das vezes inúmeras que Jesus, assim, de repente, atuou na sua vida. Portanto, agora o que é estranho aqui é que no meio daquela multidão, com tanta gente a apertar Jesus, Jesus pergunta: quem é que me tocou? E isto é estranho, não é? Como é que Jesus se sente, não é?
Quantas vezes, e nós sabemos que isto acontece no meio de grandes multidões, as pessoas, quando chegam ao fim, tocam nos bolsos: onde é que está a minha carteira? Onde é que está isto? Onde é que está o meu telemóvel? As pessoas foram literalmente roubadas e não sentiram nada. E aqui, no meio de uma multidão que aperta, Jesus pergunta: mas quem é que me tocou? E isto acaba por lançar uma dúvida no pensamento dos discípulos, não é? E disseram-lhe os seus discípulos, o versículo 31, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Quando Jesus perguntou quem me tocou, apenas uma pessoa no meio daquela multidão sabia o que tinha acontecido. Ela sentiu que ficou imediatamente curada e Jesus soube de imediato que a virtude tinha saído dele e passado para aquela mulher. Algo de extraordinário e de sobrenatural tinha acontecido, tinha havido um milagre e ela nem precisara pagar por ele. Isto é tão significativo, muitas vezes gastamos e, enfim, Deus capacita médicos, enfim, em todas as profissões Deus capacita as pessoas para ajudar o seu próximo. Mas muitas vezes, em primeiro lugar, vamos aos médicos, vamos a quem precisa de nos ajudar ali imediatamente e esquecemos que um simples dobrar de joelho, em primeiro lugar, é essencial. Mais que não seja para o Senhor nos dirigir para a pessoa certa, para o médico certo. É extremamente importante colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Neste momento, ela tem consciência que o poder de Jesus é maior do que o seu problema. Jesus deveria ter-se tornado impuro, não é? À luz do pensamento da época, ele deveria ter-se tornado impuro. Mas, em vez disso, o seu toque tornou-a limpa. Porque para Deus, eu gosto muito desta frase, para Deus nada é impossível, não é? Para Deus nada é impossível. Já houve uma altura na minha vida em que todas as coisas, ele era passagens bíblicas, ele era músicas. Quando eu estava mais aflita, alguém vinha à frente e qual era o hino? Como é que é? Eu cantei essa música há pouco tempo e não consigo lembrar. O meu Deus é o Deus do impossível, é assim que começa. Era uma música, era uma mensagem, era uma história de criança, a mensagem era sempre a mesma. Para Deus nada é impossível. E de facto, é verdade. Nós esquecemos que temos um Deus para quem nada é impossível. E então, voltando um bocadinho à resposta dos discípulos, vês a multidão que te aperta e dizes: quem me tocou? E Jesus olhou em volta para ver quem fizera isto, mas a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que lhe acontecera, veio, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. No Evangelho de Lucas, em Lucas capítulo 8, versículo 45, é-nos dito que, vamos lá, a Lucas 8, versículo 45, e vamos ver quem é que perguntou isto. Quem é que os irmãos acham que fez esta pergunta? De todos os discípulos, qual era o mais provável? Claro, tinha que ser Pedro, não é? E o versículo 45 do capítulo 8 de Lucas diz: e disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: quem é que tocou? Pedro sempre no seu melhor. Entretanto, nós podemos perguntar-nos por que razão Jesus fez esta pergunta? Tinha que ter um objetivo. Porquê? Porque Jesus sabia quem é que lhe tinha tocado. Portanto, ele não estava a fazer aquela pergunta só porque. Então, Jesus não estava a fazer a pergunta para a sua própria informação. Ele sabia que alguém se tinha aproximado dele com fé. E ela também sabia. Aquela mulher que todos consideravam impura, indesejada, intocável, também sabia que tinha tocado Jesus. Jesus queria que os seus discípulos e também a multidão e esta mulher, e por extensão também todos nós,
que aprendêssemos uma lição importante. Embora ela tenha tomado a iniciativa de se aproximar de Jesus, um relacionamento salvador com Jesus não vem por nossa iniciativa. E nós sabemos disso. Quantas vezes sentimos na nossa cabeça: está na hora de estudar a lição da escola sabatina, está na hora de estares comigo, está na hora de fazer uma oração. E nós, como abelhinhas trabalhadoras, o que é que fazemos? Temos sempre coisas para fazer, não é? Ai, senhor, agora não. Ai, tenho... No meu caso, ai não, agora tenho que corrigir testes. Ai, agora tenho que fazer isto. Temos sempre o ai, eu agora tenho que fazer. E por muito que Ele nos chama, e Ele chama-nos, nós sentimos isso na nossa cabeça, porque vem essa ideia à nossa cabeça. E arranjamos sempre qualquer coisa que evita aquele momento. Se Ele nos está a chamar, devíamos poisar tudo e ir e estar, não é? Portanto, também temos uma lição a aprender disto. Nunca é a nossa iniciativa, é a iniciativa sempre de Deus vir ao nosso encontro, não é? Em Romanos capítulo 5, versículo 8, é-nos dito: mas Deus demonstra o seu amor por nós, para nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Podíamos não ter valido a pena, porque o Senhor sabia que nós somos uma montanha de pecados. Mas ainda assim, e apesar disso, o Senhor escolhe enviar o seu Filho para morrer uma morte horrível em nosso lugar. Isso devia dar-nos algum senso de quão importante nós somos para Deus. O seu Filho, por extensão Ele próprio, morreu por nós. E não terá sido fácil. Não terá sido fácil carregar a montanha de pecados de todos nós, do mundo inteiro, de todas as épocas, sobre os seus ombros naquela cruz. Ele precisava de saber que Jesus se tinha... Ela, a mulher, precisava de saber que Jesus se tinha aproximado dela. Já que todos não queriam, não podiam, porque as leis assim ditavam, ninguém queria aproximar-se dela. Ela precisava de saber que Jesus queria estar com ela e queria curá-la da sua maleita. E queria também que ela soubesse que ele, Jesus, aprovava a sua fé. Tê-la deixado ir sem fazer essa pergunta, tê-la ia deixado com apenas metade da bênção. A metade da bênção era a cura. Então e o resto? A cura não era só física. A cura era espiritual também. E ela precisava de sentir que mais ninguém importava. Se mais ninguém lhe tocasse, tudo bem. Mas Jesus tinha-lhe tocado. E ela precisava, Jesus queria que ela soubesse isso. A Bíblia diz-nos que a mulher estava a tremer porque as pessoas como ela não deviam estar no meio daquela multidão. Mas na nossa mente nós conseguimos imaginá-la a cair de joelhos e a pensar: o que Jesus dirá quando descobrir que fui eu quem lhe tocou? A multidão prestava atenção e ia fazendo os seus julgamentos, certamente. Quando descobriram, quando ela se aproximou de Jesus e a viram, certamente terá passado e até verbalizado, alguns terão verbalizado: não podemos tocar nela, ela está impura, ela não tem consciência da sua condição. Mas Jesus sabia o que estava a fazer e Jesus queria restaurá-la completamente. Às vezes podemos até pensar que quando temos alguém por quem se ora e essa pessoa acaba por falecer, podemos pensar que Deus não fez a sua parte. Porque aquilo que todos nós queremos é a cura dessa pessoa. Mas Jesus faz sempre a sua parte. Por muito que nós não entendamos. Se calhar para algumas pessoas a cura tem que ser espiritual. E não física. Embora nós queiramos também, e acima de tudo, a cura física, não é? Mas Jesus tem sempre razão naquilo que faz. E se calhar, anos depois, quando pensamos bem no assunto, se calhar podemos pensar que aquele era o momento certo para aquela pessoa. Se aquela pessoa tivesse vivido mais anos, se calhar ter-se-ia perdido.
E nós só temos consciência disso anos depois. Deus tem sempre razão naquilo que faz. Portanto, esta mulher vai, cai aos pés de Jesus, conta a sua história e conta tudo sem quaisquer rodeios para todos. E aquilo que passou, a sua condição, a procura pelos médicos, as suas economias todas perdidas, ela explana tudo ali perante Jesus, que a tinha observado e a tinha curado. Ela conta também a sua cura total. E diz a autora deste sermão, de certeza que todos gostaríamos de ter ouvido o seu testemunho. Ela teria dito: eu estava acorrentada por um fardo pesado, sob uma carga de culpa e de vergonha, e foi então que toquei na orla das suas vestes, e agora não sou mais a mesma. Algo aconteceu e agora eu sei que fui plenamente curada. Da mesma forma como Jesus chamou aquela mulher para confessar o que Deus tinha feito nela e por ela, Deus chama cada um de nós para sermos testemunhas da sua bondade, do seu amor e da sua graça. Por isso eu disse ainda há pouco que nós sentimos muita falta de testemunho. Teríamos N histórias para contar. Milagres espetaculares que Deus tem feito na nossa vida. De coisas que nós nunca pensaríamos que aconteceriam. De curas imediatas, de livramentos, de... Enfim, nós teríamos uma tarde maravilhosa e eu deixo este desafio. O problema vai ser dizer tudo isto daqui a bocado no segundo culto. Porque isto está a sair de uma forma espontânea, não está escrito. Mas seria uma maravilha nós termos uma tarde em que pudéssemos estar abertamente, sem tempo, a contar aquilo que Deus faz por nós. E de certeza que sairíamos daqui bem mais animados, bem mais leves. Não só para nosso efeito, para a nossa família, mas também com força para contarmos a outros aquilo que Deus faz na nossa vida. Uma boa testemunha, diz o texto, é como um poste de sinalização. Ela só precisa apontar na direção certa para ser compreendida. E nós somos testemunhas de Cristo para apontarmos para Ele, indicando o caminho a quem não o conhece. Diz Ellen White no Desejar Todas as Nações: a nossa confissão da sua fidelidade é o que o céu escolhe para revelar Cristo ao mundo. E nós certamente temos muito para contar àqueles que nos rodeiam, aos nossos colegas de escola, aos nossos colegas de trabalho, às vezes aos nossos amigos do lado, do vizinho do lado. Quem sabe? Nós não sabemos. Mas Deus tem muita gente espalhada por aí que precisa de ouvir tanta coisa boa que o Senhor faz por nós. O Senhor diz no Salmo 107, versículo 2 e versículo 21, que o digam os redimidos do Senhor, a quem Ele redimiu da mão do inimigo. Ou que os homens dessem graças ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Jesus oferece o seu conforto dizendo a esta mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Jesus não viu à sua frente alguém em quem não se podia tocar. Ele viu 12 anos de angústia e dor, 12 anos de vergonha e de rejeição, 12 anos de amargura. Aquela mulher precisava de mais do que apenas a cura física. Ela tinha um coração partido e tinha memórias muito sombrias, muito tristes, que duraram 12 longos anos. Já se imaginaram 12 longos anos à espera que Deus intervenha? Em qualquer coisa na vossa vida. Quem diz 12 diz mais. Alguém precisava de curar, de fazer com que esta mulher esquecesse tudo aquilo que ela tinha passado ao longo destes 12 anos. E Jesus insistiu em chamar a atenção da multidão para a história dela por várias razões, e razões muito importantes. Primeiro, depois de 12 anos, ele queria que ela ouvisse uma declaração oficial de que ela estava curada e podia viver uma vida social, sem problemas. Quando Jesus lhe disse para ir, esse verbo estava no modo imperativo, querendo dizer vai, querendo dizer não só vai, mas vai e fica em paz. E que esta paz te acompanhe de forma permanente.
Não há paz como a paz que Jesus dá. E eu agradeço ao nosso irmão Wesley por aquele hino que cantou há pouco, porque o hino é tão bonito que nos enche precisamente dessa paz de espírito. Eu comecei o sermão, às vezes começo um bocadinho nervosa, mas desta vez comecei em paz. E louvado seja Deus por isso. Mas ele queria que a multidão soubesse que ela estava curada e que não era mais uma rejeitada ou impura. Ele queria que ela soubesse por que razão estava a ser curada. Não tinha nada a ver com superstição, tinha tudo a ver com a fé que ela tinha exercido nele, que a tinha feito arrastar-se e estender a mão para tocar nas vestes dele. Ele não queria que ela pensasse que lhe tinha roubado uma bênção. Jesus queria ser mais do que o seu curador, queria ser o seu salvador e amigo. Queria abençoá-la, confortá-la de uma maneira especial, chamando-a eternamente por um título que ele não deu a mais ninguém. Ele chamou-a de filha. Ele queria que ela soubesse que era aceite e que pertencia à família dele. Ela era uma filha de Abraão e neste momento ela tinha-se transformado numa filha espiritual de Deus. Durante 12 terríveis e longos 12 anos, ela foi ninguém e ela agora era alguém. Jesus literalmente a colocou na sua família, acalmou os seus medos e garantiu que o seu futuro com apenas esta frase. E certamente esta mulher saiu dali completamente restaurada e feliz. Ela não conseguia manter a cabeça erguida porque estava completamente... ela agora conseguia manter a sua cabeça erguida porque estava completamente restaurada. Ela não precisava de passar por vergonha, por ninguém a querer. Não tinha ficado órfã do seu Criador. Tinha uma história agora para compartilhar e, doravante, ela havia encontrado um amigo para sempre. Graças a Deus. Ora, esta história tem um significado muito profundo também, que é a seguinte: é possível nós estarmos na presença de Cristo, fazermos parte de uma grande multidão que está perto dele e ainda assim não recebermos alguma bênção porque o tocamos apenas com o toque casual da multidão. Não sei se conseguem perceber a profundidade disto. Nós podemos estar aqui todos sentados e ainda assim sairmos sem termos tocado na orla da veste de Jesus, sem termos tido aquela comunhão profunda e essencial para a nossa vida, e irmos para casa tão vazios como quando entramos. Há milhares de pessoas que pensam ter fé em Cristo, mas não o tocam com a fé manifestada por esta mulher sofredora. A pergunta que a autora do texto faz é: já alguma vez nos sentimos assim? Fizemos parte desta multidão que se junta, que louva a Deus, mas que na realidade ainda não teve uma experiência profunda, marcante com Ele? Quantas vezes já estivemos perto de Jesus, na correria da nossa atividade religiosa, mas nunca realmente o tocamos? Uma fé casual deixar-nos-á totalmente abandonados. Algumas pessoas dizem ter fé suficiente para serem levadas ao céu, mas, na verdade, não têm fé suficiente que esta é uma afirmação poderosa. Dizemos que temos uma fé que nos leva ao céu, mas não temos uma fé suficiente que por vezes nos traga à igreja. Onde é que está a nossa fé? Ou que medida tem a nossa fé? Não basta apenas estar na presença de Jesus. Podemos estar muito perto da sua presença, mas longe do seu poder. Podemos estar na igreja e ainda assim estarmos longe de Jesus. Isto são questões que se deixam no ar para que nós realmente pensemos: como é que está a nossa fé com Deus?
Como é que está a minha fé com Deus? Quando eu venho à igreja, será que a correria da semana me impede de estar aqui plenamente com Deus e usufruindo do seu amor e do seu poder por mim? Como cristãos adventistas do sétimo dia, acreditamos que Deus tem uma mensagem para os últimos dias, que deve alcançar toda a nação, tribo, língua e povo. Porque Jesus está a voltar em breve e todos nós, pela conjuntura mundial, nós sabemos que alguma coisa tem de acontecer. O mundo não aguenta muito mais até as pessoas lá fora que não têm uma fé, enfim, declarada como afim, ou não pertencem a uma igreja, ou, enfim, não professam a sua fé como nós fazemos todos os dias, ouvindo à igreja ao sábado. Até essas pessoas dizem alguma coisa tem que acontecer. Isto não pode continuar assim. O mundo está no fim. São estas as frases que por vezes vou captando da parte de pessoas com quem convivo que não estão tão alheias aos males do mundo como nós podemos pensar e que sentem que alguma coisa tem que acontecer para pôr fim a tanta iniquidade, a tanto mal. A mensagem dos 3 anjos é impressionante e única. No entanto, há um perigo associado a esta mensagem. O perigo é que, como a mensagem é tão impressionante, nós podemos ficar impressionados, mas não passarmos disso. Como aquela multidão. Podemos ser apenas espectadores entusiasmados de Jesus. E nós temos que parar de ser como essa multidão. O que fez a fé daquela mulher funcionar não foi o facto de estar perto de Jesus. O que fez a sua fé funcionar foi o ter contactado, foi o ter contacto físico, foi o toque entre a sua mão e a orla da veste de Jesus. Foi essa conexão com Jesus que fez a sua fé funcionar. E quando a fé se conecta com Jesus, não importa quem nós sejamos, Deus responderá à nossa fé a qualquer hora, em qualquer lugar, a todo momento, em todo lugar. A fé pode não ser uma fé forte, mas como temos um Salvador forte, e Ele responde até mesmo ao toque na bainha das suas vestes. Chegou a hora de buscarmos Jesus, de tentarmos viver uma vida em que esta fé de facto se manifeste e deixarmos Deus fazer um milagre nas nossas vidas. A boa notícia é que a orla das vestes de Jesus ainda pode ser tocada pela fé. Jesus ainda está a mudar vidas. Deus ainda pode fazer grandes coisas por nós e através de nós. E nós não nos podemos contentar com o seguir o Senhor à distância. Temos que empurrar a multidão, como aquela mulher fez, e tentar alcançar Jesus como ela fez. Parece que nós estamos aqui a esquecer de alguém. Deixámos uma história para trás. Tudo isto começou com o Jairo, não foi? Então, o Jairo, de facto, estava desesperadamente à espera que Jesus fosse a correr curar a sua filha moribunda e, de repente, veio alguém que lhe trouxe uma mensagem que nenhum pai, nenhuma mãe quer ouvir. Jairo, a sua filha morreu. Não vale a pena incomodares mais o mestre. E naquele momento, enquanto a tristeza surgia no coração de Jairo, ele olhou para o rosto amoroso de Jesus e lhe responde. Jesus responde-lhe: não tenhas medo, Jairo, crê somente e a tua filha será salva. Não consigo imaginar o que se passou naqueles instantes na cabeça de Jairo, no coração de Jairo, mas posso acreditar que ele estava profundamente desvairado quando lhe disseram que a sua filha morreu. No entanto, Jesus tinha acabado de fazer um milagre e ele vira-se para Jairo e diz-lhe: Jairo, acredita, crê somente, a tua filha será salva. E Jairo ouviu Jesus dizer estas palavras e ele deve ter olhado para aquela mulher que tinha acabado de ser curada da sua doença
E com o seu testemunho da fidelidade de Jesus ainda fresco na sua memória, Jairo escolheu crer e apegar-se em Jesus. Apegar-se a Jesus. E Jesus recompensou a fé de Jairo e ressuscitou a sua filha dos mortos. O Salmo 34, versículo 8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Conta-se que numa noite de tempestade, um barco não conseguia navegar. E, enquanto o capitão lutava para chegar ao porto, um passageiro muito nervoso chegou-se ao pé dele e disse: o capitão acha que conseguiremos chegar bem? E o capitão respondeu: olhe, este é um barco velho, que deixa entrar água por todos os lados e até podemos afundar. Mas aconteça o que acontecer, nós vamos continuar. E é assim que a nossa vida vai. Porque o nosso também é um barco quase afundado, não é? A nossa vida, por vezes, nós dizemos: bem, isto não tem solução nenhuma. Mas, doa a quem doer, nós vamos continuar em frente. Por muitos problemas que nós passemos individualmente, em família ou como igreja, e tínhamos essa sensação que o barco não vai chegar a bom porto, o que é que Jairo disse? Ou o que é que Jesus disse a Jairo? Crê somente. O que é que Jesus disse à mulher? Filha, a tua fé te salvou. Independentemente de Satanás nos dizer que o nosso barco já não tem solução, nós temos um Deus que nos guia e em quem temos que pôr as nossas esperanças. E que Ele nos ajude, de facto, a pormos a nossa vida nas suas mãos e a termos a ousadia suficiente para todos os dias nós tocarmos na orla das suas vestes. Não toque e foge, como nós muitas vezes fazemos, mas que permaneçamos enquanto não sentirmos a bênção que vem de Deus, que nós não larguemos a sua mão. Façamos como Jacó. Não te largo até tu me abençoares. Que o Senhor nos dê forças e não esqueçamos que esta igreja, por muitos problemas que passemos, ela não deixa de ser a menina dos olhos de Deus. Cada um de nós é a menina dos olhos de Deus. Temos que acreditar nisso. E temos que ser mais interventivos e contarmos mais aquilo que o Senhor faz por nós, para nos fortalecermos uns aos outros. Que nós possamos continuar em frente e o Senhor proverá. Em frente, com os olhos para a frente e para cima, sempre para o alto. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, graças, Senhor, por todas as bênçãos. Graças te damos pelo teu amor por cada um de nós. Independentemente, Senhor, de por vezes sermos fracos, tu sempre vens ao nosso encontro, Pai. E nós estamos gratos por isso, porque tu não nos deixas cair. Tu sempre estendes a tua mão, Senhor, e nos resgatas do pecado. E, Senhor, nós pedimos que nos ajudes a permanecer junto de ti, a estendermos as nossas mãos, Pai, tocarmos a orla das tuas vestes, através de um encontro mais pessoal, mais profundo, mais íntimo contigo, Senhor. Que essa seja uma realidade na nossa vida, que a cada momento, Pai, tu te manifestes nas nossas vidas e que nós possamos, Pai, vir de coração cheio à igreja para falarmos do amor que tu tens por nós, daquilo que tu fazes por nós. E, acima de tudo, Senhor, partilharmos com aqueles que não te conhecem, Senhor. Há um mundo que cai lá fora e nós precisamos de ser mais interventivos e de lhes dizer que há uma esperança, Pai. Mas para tal nós precisamos de acreditar com fé nessa esperança. Que Jesus seja o primeiro e único na nossa vida. É o que te rogamos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.